Boa noite, aqui é Ana Cristina Titzman, sou coordenadora do Núcleo de Humanidades Médicas, né, que coordena o Clube do Livro da PRS, e a ideia é sempre a gente discutir livros que tenham a ver com o enriquecimento e com a sensibilização relacionada a questões que podem qualificar a prática clínica, né. Esse livro que a gente vai discutir hoje é um livro muito especial de um autor gaúcho, que vocês vão conhecer agora a partir dos comentários. Quem me apresentou esse livro foi a Berenice Reinheimer, que está hoje aqui como convidada para ajudar na discussão, né? Os Limites do Impossível, Contos Gardelianos, do Aldir Garcia Schlee. Eu estou muito contente com a presença da professora Léa Mazina, que é uma grande amiga da PRS, né? Já participou em vários outros eventos, tem uma experiência grande nesse contato com o mundo psi, né, Léa? E então o primeiro comentário vai ser da professora Léa Mazina. Depois a Berenice Reinheimer vai fazer também uma complementação, um comentário, e a gente vai circular, né, na mesa coordenadora, que são os coordenadores do Núcleo de Humanidades, e com vocês, tá? A ideia é que a gente, depois que foram feitos os comentários das convidadas, que a gente parta para um bate-papo sobre o livro, tá? De poder ler trechos juntos, de poder comentar. Fiquem bem à vontade, porque o clima do Clube do Livro é para ser esse, assim, é um clima de bate-papo, tá? Então, sejam bem-vindos, e eu passo a palavra para a professora Léa. Obrigada, Ana. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse convite honroso da Associação de Psicanálise do Rio Grande do Sul. Eu me sinto muito prestigiada com os convites que me fazem nessa associação, porque já faz muito tempo que eu venho acompanhando o trabalho que vocês desenvolvem, eu admiro muito, e acho que a literatura e a psicanálise cada vez mais estão andando, com a psiquiatria junto, andando de mãos dadas, sabe? Nós precisamos dessas leituras, desse olhar crítico que a psicanálise e a psiquiatria, os médicos, trazem para nós. Bom, então nós vamos conversar hoje sobre um livro de um escritor que é, antes de tudo, um gaúcho fronteiriço. Né? Existe uma questão interessante com relação a isso, que é a questão do pertencimento. O Schlee esteve fazendo o lançamento deste livro conosco, comigo, com um grupo de alunos nossos, eu acho que foi em 2009, e ele deixou bem claro, como depois ele repete numa entrevista que ele faz para Zero Hora, que, antes de tudo, ele é um escritor fronteiriço, gaúcho e regional, que se as pessoas fora do Brasil, porque a pergunta era meio capciosa nesse sentido, se não se importava de restringir tanto a temática, que ele fosse lido apenas no Rio Grande do Sul, somente por causa da mescla de linguagem que ele faz dentro do texto. Ele disse que ele não se importava, que ele era lido no Uruguai, e muito lido no Uruguai, e também era muito lido no Rio Grande do Sul, que para ele estava bom, estava bem, que quem quisesse que fosse interessar. Tem muitas piadas a respeito disso, que eu não vou contar, obviamente, mas o que eu quero ressaltar é a inteligência e a importância desse aspecto fronteiriço dentro da obra do Schlee, como é na obra do Sérgio Farago, de outros escritores também, né, que a gente sente assim a presença forte da origem popular dessa literatura, né, que é uma literatura mesclada, uma literatura que fala diferente. Né? O som não é só o étimo da palavra, não é só o lexo da palavra, ela fala também pelo modo sintático como as frases são montadas, toda a linguagem dele é uma linguagem fronteiriça, com expressões fronteiriças, com expressões que vêm na boca das personagens adequadamente, trazendo a importância desse afluxo de cultura na criação de uma literatura que não tem purismos, é uma literatura que traz, através da presença de mulheres na vida de um homem, que é o Carlos eu aprendi a dizer em Uruguai, agora não estou conseguindo dizer direito mais,
eu dizia escaiola, mas escaioja, escaiola. Escajola. Eu tentei aprender isso aí. Como é que é? Escajola, eu acho. Escadiola. Andréa Barros, que é uma aluna nossa e minha colega, tua também, tua amiga e escritora, ela, uruguaia, ela estava me ensinando a dizer isso aí, mas eu acho que eu não aprendi direito. Escajola, né? Escadiola. Que esse homem, esse Carlos Escadiola. Então, aí tem várias motivações que cercam este livro e que justificam esse caráter fronteiriço. Né? Uma delas, que eu acho extremamente importante, é que essa distinção de um lado brasileiro e de um lado uruguaio, em Taquarembó, ela quase não existe, porque é uma fronteira, que era São Frutuoso. Né? Essa cidade imaginária, esse aspecto que o Schlee cria para receber a sua história, é um aspecto imaginário. E é um aspecto imaginário regionalizado e fronteiriço, uruguaio e brasileiro. A gente fala nas doble chapas, né, as pessoas que têm um pé lá e outro aqui. Todos nós conhecemos esse fenômeno. Minha avó tinha um campo, uma fazenda que estava doble chapa. Né? Às vezes ela ia para o Uruguai, quando estava mais barato para comprar lá, e outras vezes vinha para o Brasil. Então, essas passagens, né, que a gente sabe que existe, essa espécie de contrabandos imaginários, eles fazem eles, vamos dizer assim, eles representam um elemento muito importante na feitura de um livro que é pulsional, que vem de dentro. E aí vem a motivação desse livro. Né? Por que este livro? Perguntam para o Schlee. E ele responde que ele fez esse livro por uma questão de justiça, porque ele queria que o Carlos Escadiola fosse denunciado por ele ter perpetrado, durante o seu poder, atitudes como essa, que são atitudes absolutamente criminosas, intoleráveis, né? Na verdade, estupro, adultério, de menos no caso, mas estupro, né? E essa violabilidade da criança, né? Ele vai estuprar uma criança, que é a própria filha, né? Então, ele achou que era uma questão de justiça. E aí a gente parte para um pensamento. Esse Carlos Escajola, ele existiu. Existiu um Carlos Escajola que pode ser pai do Carlos Gardel. Então, essas questões todas começam a ferver na cabeça de quem lê, perguntando qual é a relação da história com o que ele conta. E essa indagação toda é que faz o sentido pulsional deste livro, nós não sabemos. Então, ele toma várias mulheres que vão trazer depoimentos, da soma desses depoimentos, que são apresentados como se fossem contos, na verdade, criando uma atmosfera e um momento de romance, porque eles fazem o macrocosmo, que é o romance. O conto é uma atitude pequena, é uma ação pequena, isolada. O romance é esse conjunto todo que se passa no mesmo lugar, com as mesmas personagens, com esse Escaiola dando uma, digamos assim, um eixo central na história, tudo em torno dele, né? E mulheres cujas histórias convergem e se mesclam. Então, na verdade, a história de uma tem a ver com a história da outra, elas se completam, ou por parentesco e tudo mais, porque estão no mesmo núcleo familiar. Se nós pensarmos bem no começo da história, esse núcleo é uma casa grande. É como se fosse a casa grande com as suas hipotéticas senzalas, né? Mas é uma casa grande, onde ele é o dono do poder, ele faz o que ele quer, o que ele bem entende, com o que ele quer no momento que ele dá na telha. Bom, e quando nós vamos ver os depoimentos dessas mulheres, que são preciosidades literárias, pela inventividade do escritor, que consegue dar voz a cada uma delas, inclusive respeitando a voz, e quando ele não consegue dar a voz à personagem, que é o caso da Constantina, que era a parteira, né, nós vamos ver que a convergência dessas histórias sustenta essa existência ficcional como real. Então, eu gosto muito de ler um pouco antes, quando eu vou apresentar alguma obra, conversar a respeito, né, o que os outros disseram e pensaram a respeito. E eu tenho que ser muito honesta aqui, dizendo que dos textos que eu li, dois me impressionaram muito. Um deles, eu não conheço a pessoa, mas eu sei que ela foi universitária e deve ter feito alguma tese a respeito, que é Chris Gutkowski,
E ela escreve coisas importantíssimas num pequeno artigo que eu já tinha lido no passado, que eu retomei agora. Muito importante, falando nos paradoxos da história e da atmosfera de tango que tem essa história, que eu achei muito interessante, que na verdade ela tem o ritmo de tango, né? Como ela diz ali, tem letra, tem música, melancolia dos versos repetidos, né? E se instala desde o primeiro capítulo. E o exemplo que ela traz é um exemplo belíssimo. Uma frase: como saber que tinhas o olhar dourado, se nunca respondias, e muito menos mantinhas a minha mirada? Essas frases desesperadas do tango, com aqueles conflitos absolutamente apaixonados, enlouquecidos, né? Sem limites do tango. E aí vem a questão do título, que as pessoas dizem, mas esse título não foi bom. Muita gente questiona o título, por que limite do impossível, né? Eu vejo com muita clareza o seguinte, porque os do possível já foram ultrapassados desde o início do livro. Então, nós vamos conversar sobre outros limites, através de uma linguagem própria do escritor e das personagens, mulheres, a quem ele dá voz, que contam as suas histórias, que são histórias que giram em torno de coisas importantíssimas, tá? Que são a incapacidade de contar, o interdito. Aquilo está proibido, é o interdito. Então, nós temos duas questões dominantes no livro, que é a incomunicabilidade, não é possível contar, e quando conta o outro não escuta, e o interdito. Por quê? Veja a relação entre os dois. O interdito não pode ser falado, ele está proibido, ele é impossível de chegar perto, não tem como transpor, é um limite impossível. Então, quem tenta transpor, né? A retomada das histórias, cada uma com as suas motivações, faz com que a história caminhe, que os elos da história, que os nexos da história vão se fechando, né? Mas é uma história de paradoxos, incomunicabilidade, estou com dificuldade dessa palavra, porque ela é muito grande, e esse interdito, né? Que é um pai, que é um chefe de família, né? Que, na verdade, ele não tem aquela dignidade esperada de um chefe de família. E nós estamos falando de questões de 1870, por aí, né? Até tem uma data em que a menina nasce, a data em que a menina morre, Laninha, para quem leu o romance, que é filha do Carlos, e depois será mulher do Carlos, e vai dar a eles muitos filhos. Então, aqui nós estamos vendo a questão essa do pai que abusa da filha menor, e do choque que tem a irmã e a mãe quando veem a menina ainda criança escorrer sangue pelas pernas dela e a menina está absolutamente parada, ela não consegue falar, incomunicável, ela não consegue pôr em voz. Depois que ela engravida e tem um filho, ela se torna muda. E por que muda? Porque tiram o filho dela quando ele tem 3 anos. Então nós vamos vendo todas as pessoas que são incomunicáveis e que não podem falar. As mulheres principais da história, porque são divididas por classes sociais, tem esse plus na história. Tem a Clara, que é a primeira narradora, né? Ela não é bem uma narradora, ela está na voz do narrador, e esse narrador é interessante porque ele varia muito. O Chile teve a habilidade de mudar o ponto de vista narrativo o tempo todo, né? Então esse narrador, ele vai contar a história da Clara, que era apaixonada pelo leiteirinho, pelo menino que entregava o leite na casa, e com quem ela nunca falou. Ela só cumprimentava e se despedia. A voz dela está interdita por uma ruptura de nível social. Ela não tem como ultrapassar aquele limite. É um limite impossível de ser ultrapassado. Não, depois nós vamos ter. Ela casa, depois com o Escajola, porque era uma questão de casamento de família, todo mundo sabe disso aí. Como funcionava, nós estamos falando no século XIX, e o livro pega bem a passagem de um século para o outro, o que me faz pensar muito no que nós estamos vivendo agora. Nós estamos agora colhendo as novidades do século XXI com relação ao XX. Nós também estamos na ponta do iceberg agora.
né? E levando as coisas como a gente pode. Então, nós temos essa Clara, que casa, mas, na verdade, a mãe, a Joana, passa a odiá-la, porque a Joana era apaixonada pelo Carlos Cajola também, que era um sedutor compulsivo. Não vou classificar, que não é da minha área, mas ele é criado como uma personagem interessantíssima, porque não é maniqueísta, ele não é nem bom nem mal. Umas mulheres acham que ele é o demônio, ele é mau. A Clara é uma, a Blanca é outra, né? E a Ninha, evidentemente. Agora, por outro lado, tem mulheres que o amam. A Joana o ama, sobretudo. Tá? A Manuela o ama. Manuela o serve e o ama. É aquela peona, né? Que tem uma descendência índia, que está tudo dentro daquela visão fronteiriça, da formação desse universo fronteiriço, pelas procedências e pelas vozes. Tem a Cissa índia, que ama a Joana. E outra que ama profundamente o Carlos é a Rosaura, que se presta a fazer tudo o que ele quer e acha que ele é um bom patrão, é um protetor. Então, essas mulheres, a mulher que trabalha no cabaré, a mulher que cuida dos negócios dele, a amante que ele leva para morar num outro lugar, numa outra fazenda, amam o Carlos. E, por outro lado, nós, leitores, estamos com mulheres que o amam, que nos dão essa informação da generosidade, da bondade, da largueza, e outras que odeiam profundamente pelos abusos, pela paixão que elas podem despertar, que fica atrapalhada desse conjunto, né? Enfim, na composição de um personagem que o leitor vai juntando os pedaços e vai fazendo. Então, são perfis de homens e perfis de mulheres que vão trabalhar sob o signo da incomunicabilidade e do interdito. Tá? Não sei, Aninha, se tu quer fazer um tempo, separar, como é que vocês vão fazer isso aí? Eu acho que foi ótimo, assim, para dar essa visão mais ampla, assim, sobre o livro. De repente, agora a Berê podia falar um pouquinho das impressões dela, e depois cada um de nós fala um pouquinho, e depois a gente abre para discussão. Ok, tá certo. Então, só uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho que é muito importante chamar a atenção. Eu acredito na literatura como arte a ser fruída, como qualquer quadro, como uma música, enfim. A qualidade do texto me interessa tanto quanto a história, porque só se veicula bem uma história, o seu significado, quando o significante está junto. É a palavra que tem essa força. Tá? Então, eu quero chamar a atenção para a qualidade literária do texto, pelo modo como ele consegue criar palavras, colocar as palavras, modular a frase conforme cada mulher fala, tá? E conforme o narrador fala de cada um. Então, eu acho que a qualidade literária do texto tem que ser muito pensada, porque ele parte de uma narrativa fragmentada e pequena, que é a origem do Carlos Gardel, o grande Carlos Gardel, que eles reclamam que tem que ser no Uruguai, e eles dizem que foi no Uruguai, atrás de Taquarembó, e não na França, né? E com isso ele cria um romance maravilhoso. Só isso aí, qualidade literária. Berenice, tu te apresenta? Pode falar. Meu nome é Berenice Reinheimer, eu trabalho no Hospital Presidente Vargas e trabalho bastante com pacientes vítimas de violência. Imagino que foi por isso que a Ana me chamou para falar hoje um pouco, para complementar. Esse livro é um livro que eu gosto muito, né? Como a Ana disse no início, é um livro que apresentei para ela, né? Justamente porque fala sobre essas questões de violência e porque é uma adolescente também, vítima de violência, e é um caso de incesto, e que, apesar dos mais de 100 anos, 150 anos que nos separam da história, não é tão diferente dos casos que a gente pega no hospital hoje, né? Então, eu acho que o Chile foi muito exato na maneira dele de reportar, de trazer a história, porque muitas vezes as histórias de violência, elas chegam para nós exatamente dessa maneira, assim, como um quebra-cabeça, né, como um mosaico que a gente vai montando, né,
que é bem a maneira que ele constrói o livro, né? É uma coisa assim que muitas vezes a gente sente que tem algo errado, e aí a gente vai investigando, aí vem uma negativa, daí às vezes um familiar traz um pedacinho da história, o outro traz outro pedacinho, e às vezes é uma coisa que... E aí quando começa a aparecer, né, parece que daí não para mais de aparecer novidades e informações a respeito daquele assunto. Então eu achei que ele foi realmente muito exato, muito feliz na maneira de contar a história, porque na prática é muito parecido com o que a gente vê ainda hoje. Também achei muito rico, assim, que ele trouxe diferentes pontos de vista, né, e quando a gente trabalha com essas famílias, a gente vê exatamente isso, assim, né, pessoas que são vítimas, né, e que às vezes não conseguem se enxergar como vítimas, adultos que às vezes responsabilizam o adolescente ou a criança por aquela situação, adultos que compreendem a gravidade da situação e querem denunciar, enquanto tem outros que não, que querem calar e que acham que nesse assunto não se mexe, né. A gente passa, pelo menos foi a sensação que eu fiquei o livro inteiro, com a ideia de tentar entender o que aconteceu, né, o que realmente é verdade ou não, e muitas vezes a gente vê exatamente esse tipo de situação nas famílias ou até mesmo nas equipes, quando tem acesso a uma situação dessas de abuso, de quererem saber, mas será que foi verdade, será que foi assim mesmo ou não? E uma coisa que eu muitas vezes digo para os residentes, para os alunos, que tem coisas que não cabe a gente, como serviço de saúde, tem coisa que é o trabalho da polícia, né, de saber se é verdade ou não, a gente cabe fazer a denúncia. E como é difícil fazer a denúncia, eu acho que o livro todo é sobre isso também, sobre a questão do silêncio, né, todo mundo sabia da situação, né, e claro que 150 anos nos separam da história, né, mas ninguém ali na história foi capaz de fazer algum movimento para tentar denunciar ou para fazer algo que pudesse ser protetivo para essa adolescente, e ela não é a única adolescente abusada no livro, né, a Manuela ama, adora ele, mas ela também é uma adolescente abusada, né, supostamente ela tem 9 anos, né, ela disse que não tem 9, que tem 15, mas a mãe apresenta ela como uma criança de 9 anos, né. A Manuela, né, então, assim, também tem essa questão, assim, né, dos pontos de vista que a gente ouve ainda hoje esse tipo de argumento. Não, ela tem 11, 12 anos, mas ela gostava, ela queria, né? Então, ainda hoje, a gente ouve esse tipo de argumento e de responsabilização da adolescente, né? Como se o fato de provocar, não ter um bom comportamento, ou usar uma roupa mais insinuante, fosse justificativa suficiente para um caso de abuso ou para uma situação de incesto, né? Então, isso, apesar do livro ser muito antigo e ser século XIX, não é muito diferente do tipo de argumento que a gente vê hoje no dia a dia, né? Então, conforme o livro vai avançando, a gente vai tendo a impressão que a cidade inteira sabia do que acontecia, todo mundo sabia da história, né? E ficava por isso mesmo, era algo que parece que a ideia é assim, bom, a vida é assim e tem que ser aceito e pronto, né? Outra coisa que ele traz ali no livro, que também é muito perto do que a gente vê na realidade, no dia a dia, é a questão do padrão familiar da violência, né? Ele casa com a irmã mais velha, depois ele casa com a irmã do meio, tinha um caso com a sogra, né? E por fim ele casa com a caçula, que era filha dele, né, mas que oficialmente não era, né, ele pede autorização para o Papa para casar com ela, porque ele era padrinho dela, né, então ele não poderia casar com ela, o Papa autoriza, então com as bênçãos da igreja ele pode se casar com a Ninha, né. Então, essa questão do padrão familiar da violência, de muitos sofrerem a violência, né, de ter uma mãe que é abusada, depois ter filhos abusados, é uma coisa que a gente vê muito na prática, no dia a dia, né. Fiquei me lembrando muito de um caso em que o padrasto abusava das filhas da esposa, né, e que as 3 filhas tinham sido abusadas, e a que chegou para nós era a caçula, né. E a irmã mais velha dizia para ela, escuta, eu passei por isso, a fulana, que era a irmã do meio, passou por isso, ninguém abriu a boca, por que tu tá fazendo isso?
por que tu tá contando que ele faz isso com a gente, né? Havia um pacto naquela família de não se falar sobre o assunto, e elas estavam, tanto a mãe como as duas irmãs mais velhas, muito bravas com a menina que estava rompendo com aquele pacto, que estava contando que havia um abuso por parte do padrasto, né? E a gente vê bem isso no livro, assim, a questão do padrão familiar, esse pacto de silêncio, né, de ninguém falar sobre o assunto, né? A questão da responsabilidade também, né? Ali no livro, quando a Manuela apanha da mãe, supostamente ela tem 9 anos, né? Mas quando ela se deita com o Carlos, a primeira coisa que a mãe faz é dar uma surra nela, né? Então, a princípio, ela era uma criança que teria sido abusada pelo patrão, né? Claro que ela conta isso de uma maneira muito romantizada e como se ela tivesse gostado, mas ela apanha da mãe, né? A parteira, quando vai fazer o parto da Ninha, também responsabiliza a Ninha, também diz, não entende nada, não sabe de nada, mas para fazer filho ela sabia, né? Como que não sabe de nada, né? Então, assim, tem vários pontos na história ali que mostra que a Ninha também é responsabilizada pelos outros por ter estado nessa situação, né? E uma coisa que, a primeira vez que eu li o livro, porque agora eu reli para essa apresentação, me deixou muito encasquetada, é o ponto de vista da Rosaura, né? Porque a Rosaura é a única que fala da Ninha como alguém feliz, né? Uma menina feliz, dona de si, como se ela estivesse muito satisfeita com aquela situação, né? Todas as outras pessoas tratam a Ninha como alguém muito infeliz, né? E eu sempre fiquei me perguntando por que isso, né? Eu fiquei imaginando que talvez seja algo de ciúme da Rosaura, né? Porque a Ninha chega e no fim ela fica na casa da Rosaura, ela toma o lugar da Rosaura, a Rosaura vai embora e ela fica ali na casa de veraneio de senhora, né? E o livro não diz, mas eu imagino que ele fique tendo um caso com a Ninha até que a segunda esposa morre e ele acaba, então, desposando a Ninha depois da autorização do Papa, né? Bom, e aí eu fiquei imaginando assim, bom, e se fosse hoje essa história, né? Como é que seria se fosse hoje, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente poderia se basear hoje é a questão da lei, né? Pelo fato dela ter 13 anos, automaticamente, né, isso seria um estupro, ela seria considerada vítima, né? Vulnerável. E ela teria direito a fazer uma interrupção da gestação, ela teria direito de fazer um aborto por ser vítima de violência, né? Bom, muitos poderiam me dizer assim, tá, não teríamos Gardel se isso tivesse acontecido, né? Tá bem, né? Mas aí a gente está pensando no ponto de vista da menina, né? Que possivelmente não teria tido a vida desgraçada que ela teve, né? De ter que casar com esse homem que abusou dela, que era pai dela, né? Pai, padrinho, né? E teve mais 4, 5 filhos com ele ao longo da história, né? E morre jovem, aos 35 anos, ali fala em doença cardíaca, mas eu fiquei pensando se ela não tinha se matado também, né? Porque ela tem uma irmã que se matou, né? E eu fiquei com a fantasia se ela também não tinha se matado, essa moça, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista dela, ela teria chance de ter tido uma vida muito melhor, né? Se ela pudesse ter sido afastada desse pai e feito a interrupção da gestação, e isso pudesse ter sido denunciado, talvez a história fosse outra, né? Bem menos dramática do que a história que a gente tem aqui no livro, né? Por outro lado, é um pouco angustiante perceber que os argumentos, a questão do silêncio, a questão da responsabilização, elas não são tão diferentes hoje em dia, apesar dos 150 anos de diferença da história, né? E, por fim, eu queria só colocar assim, que ele também é muito exato quando ele fala da questão da consequência do abuso, né? Ele traz isso assim, um pouco nos detalhes, mas quando ele descreve ela, né? De ser alguém que é muito quieta, de alguém que é muito só, porque ela não podia falar, né? Ela não tinha como é que ela ia falar se ela não podia tocar no assunto mais importante, né? Então, ela tinha que ficar quieta, né? Ela nunca lembrava, nunca sabia de nada, né? Ali dizia que ela nunca lembrava o que tinha acontecido no dia, e é uma coisa que a gente vê muito nas vítimas de abuso, assim, a inibição da curiosidade, a inibição da busca pelo conhecimento, né? Muitas dessas crianças ou adolescentes, às vezes, funcionam quase como se tivessem uma deficiência intelectual, né? Que está muito mais ligada à dificuldade de poder ter curiosidade sobre as coisas, de poder buscar conhecimento, do que realmente uma dificuldade cognitiva de raciocínio, né? E ela ali, a gente fica sem saber se ela é uma deprimida grave desde a infância, né?
se ela é meio autista, porque ela nunca falava nada, né? Ou se ela é o resultado de alguém que é vítima de abuso desde muito cedo, né? Que, para mim, eu acho que é mais possível essa terceira hipótese, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim, eu acho que tem só separei aqui um trechinho do livro que eu acho que relata muito bem, né, a questão da infelicidade que ela vivia, né? Que é quando ela está morrendo, que ele escreve, né? Uma pobre moça morrendo de padecimentos e atribulações, uma pobre moça que morria de sentimento, aquela pobre moça morrendo-se de mágoa, morrendo de dor, ao tempo em que todos fingiam desconhecer, fingiam não acreditar na espantosa história da mocinha infelicitada, que é o que a gente vê muito no dia a dia, né? Às vezes, os adolescentes trazendo a informação e a família, as pessoas em volta fingindo não acreditar, né? Da menina desdichada que também não tiverá tempo, ao menos para ser criança, nem ao menos para ser criança, morrendo-se desde então, a cada dia, de uma crescente e sofrida agonia e de um permanente e angustioso tormento de mulher. É isso. Obrigada, Berê. Muitas coisas, né, para pensar. Acho que depois a gente vai trocando mais ideia, mas eu também lembrei, né, que essa menina, ela era fruto de um segredo também, né, porque ela era filha dele com a sogra, né, com a Joana, né, e então ela já, desde que ela nasce, ela é um segredo, né, a existência dela como né, a origem dela é um segredo. Então, essa coisa do segredo e do não poder falar, né, tá ali, tá presente, né, o tempo inteiro. E isso tem consequências desastrosas, né, na saúde mental. E a gente vê o comprometimento de saúde mental, né, de vários dos personagens em função dessas tragédias não verbalizadas, né. Bom, vou passar a palavra. Eu queria só dizer uma coisa, eu fiquei com a impressão de que a criança não foi tirada dela com 3 anos, a criança foi tirada dela no parto. A criança fica com a Manuela até os 3 anos. Com a Manuela, com a Manuela. Mas manda embora a criança dela. Sim, porque a criança fica com a Manuela na estância e ela vai sim, quem fica mal é a Manuela, lógico, a Manuela estava criando a criança como filho, isso mesmo. Ela não, ela é tirada da jogada, ela sai. Ela é tirada, ela é afastada. É verdade, filho, é isso aí. Né? E aí depois a Manuela fica mal porque perde a criança quando tem 2, 3 anos, que daí a criança... Que era filho dela, que ela tinha criado como filho, né? Foi isso aí, eu troquei. Desculpe, Berê. Leia. É muita mulher, né? A gente se atrapalha. Leia Kloschner. Pois eu, pegando o gancho do momento em que a criança é retirada da mãe, né? Me chamou muito a atenção a fala da parteira, se apresentando como parteira e despenadeira. Eu gostei disso, muito importante. E deixando claro que, embora ficasse o tempo todo sendo interrompida, né, para que não dissesse, para que não falasse, para que não deixasse claro, porque é interdito, mas se negando a se calar, né, então fica muito claro que quando foram chamá-la para matar a mãe e a criança, e sumir. Coisa que a gente bem sabe, claro. Coisa que a gente sabe que nesses idos e nesses remotos lugares do nosso interior, era o que realmente acontecia. Né? Pegava a criança grávida e botava numa carreta, passava a fronteira e nunca mais ninguém tinha notícia. Né? E ela se recusa, a parteira se recusa a se livrar da menina e da prova do crime, né, da criança, do nenê. E os dois eram saudáveis, né, não tinha porquê, ela diz também porquê. Sim, como é que ela diz, é um menino, né, um menino com a carinha redonda, cheio de saúde. Cheio de saúde, e que ela despenava quem estava precisando. E sofrendo e sem esperança. Então, por misericórdia. Que ela disse que ela não matava, ela ajudava a morrer. Sim.
E por misericórdia, alguém que ia morrer só ia ficar penando o sofrimento. E ali ela não estava vendo isso. Portanto, ela não fazia isso, e ninguém fazia ela fazer isso. Né? E para ela poder dizer isso, ela tinha que ficar interrompendo as reiteradas tentativas que eram feitas de calar-lhe a boca. Né? E, então, eu também me chamou a atenção uma parte que, quando ele está na carruagem, né, chegando em São Frutuoso, e o narrador vê pessoas degoladas na estrada, Isso. E quer parar, acho que precisa parar e ver o que aconteceu, ver com a polícia, e é dito, não, aqui isso é comum, não se dá bola, tem muitas desavenças, e pessoas assim, matam, e ninguém parou para olhar. Então, são no mínimo uns 3 degolados que eles passam, né, e aí a pessoa acaba por aceitar, então, que é assim, né, da mesma forma que é assim também que as mulheres são tratadas, né, e que há uma arbitrariedade, assim, uma total ausência de limites para as ações das pessoas. O limite já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado. Então, a mulata Flor, né, que não deixa nenhum homem chegar perto dela e não conta a sua história. Né? Não conta a sua história, e o silêncio dela e a recusa dela é a proteção que ela tem. Né? E a praga que ela roga para ele. É a praga que ela roga para ele. Porque aí ela vai no ponto dele. Quer dizer, ele era um grande... Como é que se diz predador? Como é? Sexual. Não, eu quero falar aquele bicho que cobre todo mundo nos gatis e nos canis. Padreador. Ele era um grande padreador, ele engravidava todo mundo. Né? Onde é que ela vai rogar praga? Para ele ficar impotente. A mulata Flor. Ela tem um recurso interno, né? Que ela usa. É interessante a mulata Flor. Leia, sim. Congelou? Não congelou. Não congelou. Estava só te ouvindo. Tá, obrigada. Então, me parece, o que me chama... Todas essas coisas que vocês falaram são, digamos, acho que vocês resumiram, assim, de uma maneira muito clara, o espírito do livro, né, o talento do Schley, de misturar as narrativas, de misturar o narrador, o ponto de vista, mas o denominador comum é quem não quer ver, não vê os degolados, não vê é só a mucama que vê, mas a mãe da mucama não quer ouvir. Isso eu queria falar também, que assim, sempre os adolescentes, né? A Felícia também era uma adolescente, né? E como uma adolescente com a sua revolta possível na época, né? O que ela fazia era querer falar, era dizer, né? Mas eu vejo, eu tô vendo, eu vi o patrão e a Cisa, eu vi o patrão e a dona Joana, eu vi, ela passa o tempo inteiro falando que ela vê, e a mãe dela diz, cala a boca, eu não quero ouvir. Interdito, não entra aí, não pode falar. Não pode falar, né? Por duas razões, ela, como boa né? adolescente, fica dizendo, não, mas eu vi. Né? Sim. Porque aí tem uma história, né? Não é essa a mãe dela, que foi escrava da família, que veio como escrava? Sim. Foi. Elas são filhas, elas são de origem escrava, elas são subalternas socialmente aquele tempo, né? Com aquela submissão toda que a gente conhece. E que, por isso que ela é mucama. E persiste na fazenda, né? Persiste aquilo. Uma coisa interessante que a Leia trouxe, não sei se eu posso entrar no meio e dizer uma coisa, só rápido. Por favor. Essa figura é muito importante, nós conversamos aquele dia sobre ela antes, né, a Leia. Constantina? Não, como é o nome dela? Constantina. Constantina, Até discutem o nome dela, né, que poderia ser outro nome mais sedutor, mas ia ser nome de mulher da vida, não podia ser de Constantina. Mas a Constantina, além dessa presença forte que ela tem, ela bota o limite do outro lado, né? Ela mostra o que ela quer. Sim. Mas eu acho interessante que é uma inserção que o Schley faz em toda a história do Rio Grande do Sul que passa por ali. Nós estamos falando de um período de degolas, nós estamos falando de um período de grandes dificuldades sociais nesse convívio, né? Essas arbitrariedades todas, né? Que era assim.
Então, ele está também denunciando essas coisas que estão na origem da nossa cultura, inclusive da nossa gauchidade. Eu acho que esse livro é muito mais importante do que aparentemente a história dele mostra. E também não pode ser lido por um ângulo só. Ele tem os depoimentos das mulheres, ele tem uma qualidade literária indiscutível, ele traz, inclusive, poema, ele traz o aspecto do poema, né? Aquele poema que faz a voz da pessoa, da mulher, do escravo, né? E tem essa mulata flor, que é pura poesia, né? É uma coisa... O Jorge Amado teria inveja se ele lesse, né? A mulher tem um poder bárbaro. Mas o que eu queria falar é que nessa história, nessa inserção que tu disseste da Constantina, tem o hábito do... eles diziam cacheado, né? Vamos catear, né? Que é tirar do soldado morto no campo. Essas mulheres, elas iam lá para tirar exatamente os bens que eles tinham, levar com elas, e ao mesmo tempo elas examinavam se o cara estava morto ou não. E se ele não tivesse morto, elas cortavam o pescoço, porque a degola, dentro das condições da época, era uma morte benéfica. Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso aí, mas degolar era o que doía menos, porque a pessoa não ficava apodrecendo num campo em vida. Não ficava com uma ferida apodrecendo lá, fedendo, sendo comida viva por urubu, né? Então, a degola era vista como um ato de caridade, e elas iam lá e cortavam. Elas sabiam exatamente onde cortar. Eu vi muito bem isso, aquele filme, não sei se vocês viram, Anaída de las Misiones, Coraci, que era casada com Carlos Carvalho, Aracy Carvalho, né? Que ela é a Anaí, ela vai lá e corta, e ela vai lá e tira as joia, aliança, correntinha, tudo leva, né? Que é o cateado, né? Eu acho muito interessante ele trazer isso de volta para nós, dentro dessa personagem Constantina, que é diferente de todas as outras, né? Muito diferente. Todas elas são diferentes, né? Mas ela não tem nenhuma batida que lembre as outras. Quer dizer, palpitei aí no meio. A ideia é um bate-papo. Pedro. Enquanto vocês iam falando, fui tomando algumas anotações também. Eu talvez tenha que parar para espirrar e eu estou meio mal, então. Mas algumas das coisas que me chamaram bastante atenção na descrição da narrativa também é como a violência ela vai intermeando toda, como o link que cria toda essa história, que é um retrato de como da violência, apesar da violência, a vida surge e se cria, né? E algumas coisas positivas precisam sair do horror. E aí eu lembrei uma indicação de um filme que eu sempre indico para todo mundo se sentir tão perturbado quanto eu senti da primeira vez que eu vi esse filme, que é Miss Violence, que é um filme grego de 2013. E eu vou contar a primeira cena do filme que me lembrou muito esse tipo de... essa história das violências, que é uma festa de aniversário de 11 anos de uma menina. Ela está comemorando com o pai, a mãe, as irmãs, não, com a mãe, o avô, a avó, as irmãs, as primas, as tias, e aí ela sobe num batente da casa dela e salta do quinto andar da casa, se mata, do apartamento, se mata. E essa é a primeira cena do filme, e aí, inclusive, está no trailer. E aí todo o filme gira em torno de por que isso aconteceu. A gente se habitua muitas vezes à violência, como a Lea falou, de pessoas, tá sofrendo, vamos degolar porque é o melhor. E não vamos ajudar, vamos nos mobilizar, e eu acho que essa desumanização para objetificar o ser humano, o motivo da gente poder ler e da gente poder discutir obras literárias e arte é poder evitar essa desumanização, né? Poder a gente entender que existe um universo na outra pessoa. Lembrei de vários casos, a Berenice falando sobre a violência, mas eu lembrei de essa
a reclusão do intelecto, talvez, né, de parecer uma deficiência intelectual, é assustador o quanto é a morte em vida, muitas vezes, né? É destruir potenciais, que é o pior tipo de destruição que tem, que é destruir, você aniquila todos os futuros possíveis para aquela pessoa. Em relação à estrutura da formação do livro, dessa construção com contos que giram em torno de uma construção de algo maior para nós, me fez lembrar Vidas Secas, né, que inicialmente foi do meu conterrâneo Graciliano Ramos, e a Léa não sabe, mas eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Alagoas, então essa cultura toda dos gaúchos me foge completamente, mas essa questão da construção de vários pontos de vista para algo maior é muito benquista, e um golpe de, quando bem feito, nos dá uma perspectiva de conseguir colocar subtexto entre os textos, talvez, de complementar, deixar mais rica aquela história com o que acontece entre os pontos. Também me fez lembrar uma outra estrutura dessa questão do ponto de vista das mulheres, né, um verão do Coetzee, J.M. Coetzee, que é narrado do ponto de vista de 3 ou 4 mulheres, eu não lembro agora quem elas são, mas são mulheres importantes na vida dele e que vão trazendo uma perspectiva sobre, além de que, né, toda narração, toda narrativa que utiliza pontos de vista de perspectiva deve ser feita questionamento de quem é que está nos contando isso, por quê, né? Então a gente tem sempre que levar isso em consideração, ficar com a orelha em pé e observar o que é que aquilo está querendo dizer daquele ponto, ou não está querendo dizer daquele ponto. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. E eu acho que foi justamente uma das coisas que mais me marca nessa situação da violência é da incomunicabilidade, como a Léa falou, né? E de como segredos podem, na maioria das vezes, terminar sendo dados para pessoas que não têm a menor condição de lidar com segredos. Então, um adolescente que está vendo uma coisa acontecer e diz, isso está acontecendo, e a outra pessoa diz, não está acontecendo, em que mundo ela vai começar a se questionar, em que mundo ela está, e a própria realidade começa a parecer se desfragmentar, e ainda mais quando é uma figura de autoridade, tipo a mãe. Não, tua mãe te diz, não, tu não viu, não quero saber, isso daí não pode ser falado. Numa época em que não se podia questionar, numa época que não se podia dizer o mais velho, né, essa questão da autoridade. Então, se torna um negócio quase psicotizante, né, desestruturante, e nos faz perceber essa angústia da personagem de como assim o que eu estou vivendo não é o que eu estou vivendo, é uma outra coisa, mas se eu estou vivendo isso, se eu estou sentindo isso, como é que é diferente? Isso, se não é a angústia que define, eu não consigo encontrar outras palavras para definir. Então, eu fiquei com essas impressões assim, que eu quis compartilhar com vocês. Eu queria complementar com mais uma coisa, que, de novo, assim, essa questão do silêncio, de que muitas vezes isso é uma segunda violência, né? Existe o abuso e o pacto de silêncio da família, às vezes, é vivido pelos pacientes como algo pior, às vezes, até do que o próprio abuso, né? Porque uma coisa é uma paciente que sofre o abuso e a família é protetiva e toma todas as atitudes que têm que ser tomadas de proteção e de denúncia, né? E como isso é diferente daquela outra paciente em que acontece o abuso e a família propõe isso, assim, não se fala no assunto, faz de conta que não aconteceu, é isso aí mesmo, e fica quieto, né? Então, essa questão do silêncio, ele é uma revitimização, uma segunda violência muito, muito grave, às vezes, que a gente pode observar. E essa violência não é só pelo abuso, né? Nós temos uma personagem da Cissa, que é apaixonada pela Joana, né? É uma relação homo que tem ali, claríssima, né? Ela tem uma paixão pela Joana que ela não consegue manifestar, a não ser
se transformar numa sombra, grudada, sem identidade, sem nada na Joana, né, a Cissa. E a Cissa é a que representa a vertente indígena nessa história, né, ela é herdeira de índios, né, que tinha uma dignidade, que foi, enfim, foi surrupiada, vamos usar essa palavra, surrupiada. Enfim. E outra coisa que me chamou a atenção ali, eu não sei se vocês entenderam da mesma maneira, mas que teve quase que um câmbio ali, que um escambo da Berta e da Madorel, né? Porque o presidente vem para São Frutuoso acompanhado da Madorel e ele entrega a Madorel por Carlos, né? E o Carlos, por sua vez, que vinha mantendo a Berta numa casa escondida só para ele, né? Traz ela de volta para o bordel para recepcionar o presidente, né? Então ele dá de presente aberta para o presidente, né? E eles fizeram quase que uma troca, assim, né? Um deu a Madorel, ficou com a Berta, e o outro deu a Berta e ficou com a Madorel. Sim, a situação esse é um caso que a gente mulheres, teria né? que conversar e pensar mais, né? Porque a Berta é uma personagem estranha ali dentro, né? Ela é a única que o Carlos mais ou menos respeita, né? Até um certo ponto, e nela que ele confia, ela é esperta, né? Ele confia na Berta, ela que vai levar o filho dele embora, né? Eu acho interessante, e aí para mim é mal costurado, lógico, a ficção é ficção, história é história, né? Nós estamos falando da ficção como se ela fosse verdade, ela é verdade dentro do texto, né? Tirando o texto da invenção. Às vezes a ficção, ela é supera. Muito mais verossímil que a realidade. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que às vezes a gente aprende, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul, a história a gente aprende muito mais pela ficção do que pelos livros, né? Porque a gente pode imaginar, fantasiar e pensar o que está por trás. Fala, Aninha. Mas a gente não pode esquecer que foi construída toda uma ficção, mas baseado em fatos reais, baseado em registros, né? Muito até aí, né? Mas ele vai pensando fatos ali. Ele procura fazer esse mapeamento, dando, né? algum sentido histórico, assim, né? Mas uma coisa que eu queria ler, assim, só um parágrafo, que é um parágrafo na parte ali da mulata flor, para colocar a universalidade do texto, né? Mesmo sendo regional, né? Uma linguagem regional, uma linguagem de fronteira aqui do Pampa, né, mas que é universal, né, e que se a gente for transpor isso aqui em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, isso pode acontecer, né, e é o que a gente segue lutando para que não aconteça. Era um tempo de muito banditismo, fosse de parte dos malevos e vagos que infernizavam a campanha e a infestavam com os milhares de cachorros cimarrões, fosse de parte das autoridades e seus esbirros, que os combatiam e a seus inimigos políticos com a mesma voracidade dos cachorros e com a mesma animalidade do tigre e do leão baio. Era uma era de sangue a que se vivia, com assassinatos, desaparecimentos e lei de fuga, em plena vigência em todo o país, permitindo que os investidos de poder matassem sem necessidade de explicação ou justificativa todo aquele que alegasse ter escapado de deixar-se apanhar num encalço ou ter contrariado e desobedecido a uma ordem de detenção. Então, isso, né, poderia acontecer em qualquer lugar, né, e tem a ver com o homem ultrapassando os seus limites, né? Então... Isso lembra muito o Lampião, né? A história tem a biografia da Maria Bonita, né? E aí ali fala justamente das pessoas que muitas vezes preferiam receber o Lampião e o bando do que a polícia, porque a polícia era tão bandida quanto o bando do Lampião. Então, tinha pessoas que pendiam para o lado da polícia, mas muitos pendiam para o lado do Lampião, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só muda a região do país. E o pior é constatar que algumas coisas não mudam, né? Eu só para complementar, eu queria colocar aquela imagem que eu compartilhei com vocês no início,
que desde o início, aqui em Porto Alegre, nós estamos passando no período da Bienal do Mercosul, né, e tem uma obra muito impressionante que está colocada na frente do Museu Iberê Camargo, aqui na Zona Sul, que eu passo na frente dela todos os dias, né, e desde o primeiro dia, quando eu vi, eu lembrei do livro, porque eu já estava às voltas com o livro, né, sobre essa questão do não dito, do que não pode ser dito, do indizível, né, e a Bienal do Mercosul desse ano, ela fala, pós-pandemia, né, de trauma, sonho e fuga, né, então, e a gente está falando, o livro todo fala de trauma, né, e fala do sonho e da arte, né, de uma certa forma da fuga pela arte, de uma certa elaboração pela arte, né, e é por isso que a gente, com a arte, a gente consegue falar de humanidade, a mais crua humanidade, né, mas eu achei muito interessante essa imagem, queria só mostrar para vocês aqui. Que é a Silent Hortense, que é a obra do espanhol Jaume Plensa, né, que mostra essa menina, né, impedida, né, de falar. Agora, de onde vem esse impedimento, né, mas eu achei ela muito representativa, assim, disso que a gente está falando, né. Essa é uma obra inédita desse escultor, que é um escultor bem famoso, espanhol, que foi feito especialmente aqui, né, para ser exposta na Bienal. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para a Leia. Eu queria saber se tu tem... Não, não é para ti, Leia, é para a Leia. Qual é a Leia ou a Leia? Imagina, tu. A Leia. Por que tu acha, Leia, que ele colocou na primeira pessoa, eu estava me dando conta, só a Clara, que ela fala muito mais do amor dela pelo rapaz do leite, é tamboreiro que chama, né? A Clara, a Joana, que era apaixonada pelo Carlos, e a Manuela, que era apaixonada pelo Carlos, né? Então, eu fiquei pensando se isso foi de propósito, que o Chile colocou em primeira pessoa esses contos, né? Os outros todos são em terceira pessoa, porque são só mulheres que falam bem do Carlos, né? As que falam mal... Como é que está a Constantina? Dá uma olhadinha na Constantina. A Constantina, ela tem diálogo. Ela fala sozinha. Ela fala sozinha, ela fala com o interlocutor. Ela tem uma posição, né, diferente. Essa daqui, olha, tu está dizendo o seguinte, pode ser, tudo são hipóteses, né? Eu fiquei pensando, a gente não vai poder perguntar para o Chile, infelizmente, né? Mas, assim, eu fiquei pensando por que só essas eram em primeira pessoa, as outras todas são em terceira pessoa, né? E também a Clara não gostava dele, mas ela não fala nele, né? Ela fala só no amor que ela tinha pelo tamboreiro, né? Na 23, quando ela fala com a mãe dela, ela diz não, né? Ela diz que ela não quer. Ela não quer casar. Não quero e não quero, repete, né? E aí vem naquele diálogo com a mãe. Pois é uma hipótese que tu levantaste, teria que ser vista, né? Não tem como te responder direto isso aí. Eu acho que a interpretação do livro compete a cada leitor. Claro. Eu te pergunto de volta a tua questão, por que tu achasse isso? Pela coincidência das três que gostam? Porque eu comecei a olhar, eu disse, olha só que engraçado, a Clara está em primeira pessoa, a Joana está em primeira pessoa e as outras não. Eu pensei, são as senhoras, as donas, as mulheres de família, né? E as outras estão em terceira pessoa. Mas aí depois apareceu a Manuela em primeira pessoa, né? Que é uma peona, que não é. E daí eu comecei a me perguntar por quê. Fui reler os contos que estavam em primeira pessoa. E daí o que me ocorreu foi isso, são contos de mulheres que não falam mal dele. São as que gostam dele. Ou a Clara, que não fala muito dele, né? A Constantina tem muito diálogo, mas começa em terceira pessoa. Disse que nascera a campo no Brasil. Olha a página da Constantina.
145. 145. Então tem muito diálogo, mas aí começa com terceira pessoa, é um narrador neutro falando sobre ela, né? Tu repara só aqui, também, mas olha, a apresentação dela é muito breve, né? Sim. Vai do Dinse que nascera no campo, no Brasil, né? Fala nas revoluções, o que ele queria falar, né? Dos porongos, todas aquelas coisas, quer dizer, mostrando que ela é uma mulher que passou por todo esse sofrimento, né? O que eu acho interessante nesse caso aqui, tu pode ter razão, eu não posso te responder agora, Berenice, que eu teria que olhar bem isso aqui e ler. Não vai dar tempo agora, obviamente que não. Mas o que eu acho interessante nessa parte também aqui da Constantina é que ela trata esse passado do Rio Grande do Sul de volta. E esse passado, ele é latino-americano, e não é só do Rio Grande do Sul. Sim. Quando eu estudei, eu fiz uma pesquisa sobre questões fronteiriças, quando eu estava ainda trabalhando na URSS, eu tinha um projeto de pesquisa nessa área, né? É impressionante que até alguns contos, algumas histórias, por exemplo, a lenda do Neguinho do Pastoreio existe lá, de outro modo, no Paraguai. É uma outra história. Aqui ele vai para o campo, aquela história parece lá uma senhora livre, né? Está sendo maltratado. Lá o menino ficou preso numa cadeia, sabe? No Paraguai, e primeiro ele fazia os serviços ali, trabalhava ali, ajudava todo mundo, mas era maltratado. Depois ele é serviciado, maltratado lá dentro, e a alma dele sobe porque a senhora busca. Então tem várias repetições de coisas que são muito parecidas nessas regiões todas, né? E essa história que fundamenta aqui vai estar em obras de muitos escritores rio-grandenses muito parecido, e também no Uruguai. Quando eu fiz o meu trabalho sobre Alcides Maia, que é um dos nossos escritores que trata esse assunto também, nos seus textos, né, que é um escritor regionalista da primeira hora, assim, 1910, ele procurou no começo do ano, no começo do século, 1900, eu fui ler outros autores uruguaios, né? Olha, o Eduardo Acevedo Dias, o Javier de Viana, e essas questões estão presentes nos contos deles. Eles têm matriz em comum, é uma questão regionalizada. Então, a história é que puxa o fio dessa narrativa. Que tipo de homem é esse, né? Eu li num outro autor, agora eu não posso precisar o nome, que eu não estou me lembrando direito, teria que ter visto antes, mas não pensei em falar nisso. Um conto que era mais ou menos assim, para tu ver, a gente está falando as barbaridades nas coisas, né? Os limites do impossível, né? Depois de uma guerra em que o Brasil era o vilão, logicamente o Paraguai, o Brasil, a Tríplice Aliança, enfim, né? E o Paraguai era o sacrificado, noutra perspectiva, né? Sobrou só um homem na vila. E esse homem não tinha mais braço nem perna, ele era um tronco, mas ele era o padreador. Ele estava ali para engravidar toda e qualquer mulher, parente ou não parente, porque eles tinham que ter mais homens, tinham que refazer o país deles. Então, eu acho que essas questões, se a gente pensar pelo ponto de vista moral, na época elas não existem, né? Elas vão existir agora, numa perspectiva nossa. E, às vezes, eu me pergunto, aí vem uma questão que é muito complicadinha, né? Eu não tenho posição sobre isso. Às vezes eu me pergunto se, às vezes, nossos julgamentos não são anacrônicos. Né? A gente sai daqueles princípios de uma época que não estava preocupada com isso. E vou entrar numa outra. Agora, no caso do Chile, não. Nós estamos vendo o sofrimento dessas mulheres. A voz interditada, né? Porque, na verdade, o interdito, o incesto como proibição, ele existe em quase todas as sociedades, mas a prática do sexo, da iniciação sexual pelo pai, ela é mítica. Quer ver uma coisa? O Caleb, que tu conhece, Ninha, e a Leia também conhece, o Caleb Alves, que é professor de antropologia, está num grupo nosso de trabalho, de criação, escritor, poeta. Ele trouxe uma perspectiva para nós que foi muito interessante e eu achei pesada, porém fundamentadíssima. Como é que é a história da Teresinha de Jesus? Teresinha de Jesus, sabe o quê? O primeiro foi o pai, o segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele a que ela deu a mão e foi embora.
mas ela é iniciada pelo pai, passa pelo irmão e vai para lá, né? Então, isso aí, existem coisas nas nossas origens lá, né, que a gente não conhece, a gente não sabe. Então, de repente, o que nós estamos vendo aqui, no livro, não estou falando na vida real nem agora, no livro, é que ele está tratando de personagens que vivem 1870, não estamos ainda no século XX, nós estamos ainda no século XIX, mas vamos pensar, não é o século XIX da França, da Europa, das capitais, é o século XIX lá das grotas, da fronteira que não tinha nada, né? Tinha Montevidéu, tinha Buenos Aires, e deu, o negócio está... Hoje em dia, quando nós falamos em tanta tecnologia e tanta coisa, tem gente puxando, aqui no Rio Grande do Sul, não estou falando nem no sertão, nem lá para cima no Nordeste, tem gente puxando o arado nas costas, tem, né? A lavoura arcaica está aqui, ainda. Então, o Brasil, ele é tão grande, e a nossa perspectiva de exame é tão limitada que a gente, às vezes, recorta, e só trabalha com aquilo, né? Então, eu tiraria, assim, qualquer possibilidade de julgamento moral no caso, né? Obviamente. Não estou defendendo a ficção, porque a ficção é a ficção, mas a época era uma coisa assim. Eu conheci, não vou dizer nenhuma novidade, para quem conhece fazenda no interior, uma vez que eu estive no interior, eu ainda era muito jovem, não era nem casado, estou casada há 55 anos, numa festa de família, uma pessoa que era iniciadora sexual dos filhos. E ela morava ali, depois ela era babá, ela ficava lá, era agregada da família. Eles se orgulhavam e diziam assim, olha que tem olho azul aí, ó, todo mundo aí que tem olho azul, isso aí é gente doce, dizia o nome do fazendeiro. Então, essas coisas antigas, feudais, estavam aqui, estou te dizendo, no século XX, né? Mas a questão é que elas estão ainda, Leia, elas não estavam, né? A gente vê isso no dia a dia, no trabalho, né, de que essas coisas, elas reverberam ainda, né? Reverberam ainda estão acontecendo, não é só aqui. Tu sabe disso, você sabe que você trabalha com isso, né? Eu acho que tem alguma coisa que teria que ser pensada em termos do que tem a origem mística dessas coisas e essa perversidade, né, que veio junto. O que hoje a gente tenta é tentar fazer cumprir a lei, né? Que nem isso, nem isso se consegue. Não, eu sei. Pessoal, quem está assistindo, ninguém quer fazer um comentário, levantem a mãozinha, a gente quer ver a carinha de vocês. Uma vez, quando eu estava dando aula numa vila, tinha eu 17, entrou um pai lá e disse assim, você gosta de educação sexual? Você aprende em casa. Filha minha, ensino eu. Entrou com esse papo. Então, é uma coisa que é cultural, eu acho, sabe? O negócio passa muito pela educação. Pela educação. A educação tem que ser o grande investimento ou nada. Não, o resto é só curar a ferida, né? Bom, isso aí é ficção. E quando eu te perguntei, na verdade, eu fiquei pensando na escolha do autor, né? Eu fiquei pensando por quê, né? Eu imagino que foi algo proposital, né? Eu não sei se foi uma maneira do Chile dizer que essas mulheres que odiavam não tinham voz, né? Só tinha voz para elogiar, não sei, né? Submissão, né? Um pouco de submissão. Se foi isso, foi uma escolha estética muito inteligente de se fazer um livro do ponto de vista de quem só vai tecer loas, né? Engrandece, enquanto aquilo que aí a crítica fica também, porque enquanto isso fica subentendido, é muito difícil de dizer se não só está enaltecendo um abusador que vai lá e só faz as coisas, né? Ó, como ele é bom. Pessoal, a gente acabou não fazendo uma apresentação do Schle, né? Eu vou ler aqui só para ficar registrado, né? Olha só, eu vou ler aqui no Wikipédia, tá? Depois a Leia complementa com as suas, né, as coisas que... O Schle faleceu em 2018, né? Aldir Garcia Schle foi um escritor, jornalista, tradutor, desenhista e professor universitário brasileiro. As suas especialidades são a criação literária, a literatura uruguaia e gaúcha, a identidade cultural e as relações fronteiriças. Relações? Fronteiriças. Tá. Nasceu em 1934, em Jaguarão, que é fronteira, né?
bem e faleceu fronteira. em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2018. Tá? Então, eu também achei interessante a gente trazer um autor importante, gaúcho, né? E, assim, eu tenho muito orgulho de que o meu livro, que a Berenice me deu, está autografado pelo Chile, graças a Lea Mazina, Beijo. que fez o encontro em 2015, né? Foi. Tu vê 3 anos antes dele morrer, né? Ele já estava doente naquela época. Eu disse para ele que eu tinha ficado muito impactada com o livro, que eu trabalhava num hospital que era referência para meninas abusadas e que eu tinha achado esse livro maravilhoso. E hoje eu estou realizando um sonho que é trazer esse livro para uma discussão mais ampla, né? Podendo convidar vocês, podendo convidar a Berê. E eu briguei para que esse vídeo ficasse gravado, para justamente a gente poder divulgar, né, essa conversa, esse evento, a importância do que o Chile registrou aqui e denunciou aqui, né, e o que a gente precisa seguir denunciando, né, no nosso dia a dia, né. É violência, é desejo, é paixão, é ódio, é tudo, né? É um livro cheio de vida de pessoas, né? Isso que eu De acho tragédia, né, importante. Léa? Tragédia, abandono, sexo, poder, tá tudo ali, né? Uhum. E a violência perpassando tudo, né? E eu achei muito interessante que ali nas abinhas do livro diz as protagonistas, né? E daí vem as mulheres todas, né? Elas são. Aliás, uma das funções, diz o Antônio Cândido, que é o maior crítico brasileiro que eu acredito, da modernidade, da moderno, o crítico Antônio Cândido, ele diz que a literatura serve para dar voz a quem não tem, né? E para mostrar para o homem o quanto ele é humano. Porque a gente identifica, inclusive com os momentos de maldade, os momentos de leveza, a gente identifica, tudo isso existe em nós, né? Quer dizer, a gente tem a educação, que eu acho que é a única possibilidade de tu frear esses sentimentos dos quais a gente não se orgulha, né? Enfim, belíssimo livro, belíssima escolha. Muito bom participar com vocês. Queria te ouvir mais, Léa Clóvis, tu não está falando hoje, hein? Mas deixando espaço para os outros, vocês estão falando coisas muito interessantes. É que eu sou espaçosa, né? Eu também queria ouvir o público. Eu também queria ouvir o público, queria ouvir... Pois é. Eu também, eu tô curiosa. A gente tem muitas pessoas assistindo aqui. Deixa eu falar, vou falar mais uma coisinha, assim, que outra coisa, para também puxar a sardinha para o nosso lado, é que eu acho que essa é uma família que tem muita doença psiquiátrica, né? A Clara morre jovem, né? Ela era fraca, pálida, desinteressada da vida, magrinha, né? Depois a Blanca se mata, né? E depois a Ninha morre também na mesma situação, e a mãe enlouquece, né? A mãe enlouquece. Então, é uma família que tem muita doença psiquiátrica, né? Que a gente vê, assim, tanto a questão ambiental como a questão genética ali muito forte. E ele era um compulsivo sexual, né? E ele era um compulsivo sexual. E eu acho que esse é um fechamento, digamos, em torno do nosso propósito, né, da nossa comissão, que é poder juntar a literatura com a nossa tarefa terapêutica, com esse atendimento que a gente vai chegar em nós, digamos, talvez os filhos ou netos de pessoas que passaram por isso, que também passaram por isso, porque histórias são familiares, né? E nesse ponto, acho que junta a literatura do Chile com o nosso trabalho, o nosso dia a dia com a doença mental, né? Porque o que não pode ser dito vai aparecer de alguma maneira, né? E frequentemente é alguma coisa da nossa área. Sim. Através do adoecimento, né, físico, mental. Sim. Porque a literatura também, ela propicia essa identificação, ela facilita, né? Ela facilita porque está escrito ali, a pessoa vai lá e se encontra.
né? Sim. Olha com ela, comigo. E o Gardel, que faz a música, a poesia, se salva, né? Não, ele não, quase não aparece na história. Sim. Tem o final, né? O final do livro é interessante. Lê, Ele Aninha, coloca esse pedaço assim, é ó. muito bom. Só um pouquinho, que eu vou dar uma tossidinha. Todo mundo pesteado. Olha só. Eu vou ler todo, tá? Porque a gente tem uns minutinhos, eu vou ler toda essa observação final que o Schlee fez, tá? Quem sabe alguém que está com voz lê. Berenice. Tá, vou tirar os óculos. Não vou começar a tossir no meio. A 25 de junho de 1935, Carlos Gardel nasceu para a posteridade. Daí, dizer-se que ele, tornando-se eterno, não morreu em Medellín. A voz de Gardel, sua imagem, sua figura, nunca mais mudariam e se tornariam vivas e inalteráveis para sempre. Gardel era o cantor mais importante da América Latina. Havia deixado sua voz em mais de 1.500 gravações. Havia deixado sua imagem em 7 filmes longa-metragem. Havia deixado sua marca definitiva na história do tango, transformando em algo cantável, além de bailável. Quando o trimotor que levava Gardel estatelou-se com aquele outro avião na pista do aeroporto de Medellín, na desgraçada tarde de 24 de junho de 1935, renasceram ali o surgimento do mito de Gardel, os segredos e mistérios que haviam cercado a vida do cantor e que ele guardara ou alimentara como se pudesse adivinhar que também seriam responsáveis por sua imortalidade, pois, como seu sorriso, não sucumbiriam ao pavoroso desastre. O tempo só fez confirmar tudo. A voz de Gardel continuou a mesma. O sorriso de Gardel continuou o mesmo. São os mesmos sempre os inigualáveis tangos de Gardel e continuam os mesmos sempre os mistérios e segredos de Gardel. Em segredo, Gardel nascera num dia de dezembro, em 1884, em Tacuarembó, na República Oriental do Uruguai. Misteriosamente, depois de morrer como uruguaio, no fatídico desastre de Medellín, passaram a dar-lhe póstuma naturalidade francesa. Isso ele explica no início do livro, que neste desastre acharam um passaporte dele que dizia local de nascimento Tacuarembó. Né? Então, por isso ele diz, depois de morrer como uruguaio, passaram a dar... Agora, eu acho que a briga para dizer que ele era francês vem da parte da Argentina, sabe? Eu acho. Com certeza. E aí? Perceba-se, entretanto, que em nenhum mistério, sem nenhum segredo, tudo o que não corresponda ao Gardel eterno, salvo das cinzas de Medellín, já não consegue sobreviver. Por isso, a história da naturalidade francesa de Gardel pode até ter-lhe arranjado uma outra mãe, pode ter-lhe falsificado até um testamento para beneficiar a falsa mãe, a quem a inventara. Mas nenhuma Gardel francês, com ou sem essa trama suja, lograria sobreviver à tragédia de Medellín e à história de segredos e mistérios do Gardel uruguaio e portenho, que continua. Este sim, cada dia conosco, cada dia em cada um dos seus tangos que ouvimos ou nos que os vemos interpretar. Quer que eu leia tudo, Ana, até o fim? Foi na companhia desse Gardel mítico e onipresente que se fizeram os contos desse livro, partindo de uma única ideia concreta e aparentemente comprovada, a de que Carlos Gardel nascera em Tacuarembó, filho de Carlos e Maria, e que sendo el mago, el zorzal, el morocho, el mudo, el melenas, só poderia mesmo ter nascido no Uruguai. Todo o resto seria apenas invenção e imaginação, não fora a presença constante da voz e do sorriso de Gardel, a sugerir os caminhos a serem percorridos, os mistérios e segredos a serem desvendados, na tentativa de se chegar ao verdadeiro berço natal do cantor. Isso só foi possível nos limites do impossível, com o descobrimento e a exploração do contraditório, e restrito ao universo de sonhos e ilusões, de desesperos e malogros, de cruezas e encantamentos que estava posto nas histórias de cada uma das mulheres que nossa fantasia admite terem contribuído, na realidade ou na ficção, para recompor a verdade gardeliana e que estão aqui contadas. O leitor deve ter percebido, contudo, que neste livro Gardel mal chega a nascer, é o que nos basta.
Esse é o Gardel que não morreu nem morrerá, e que cada vez canta melhor. Mito. Mito, perdão de uma palavra. Uhum. Né? Uma coisa mitológica, uma figura mitológica, né? Eu pesquisei hoje, eu vi que tem um documentário defendendo essa origem de nascimento dele de Taquarembó, né? E que inclusive pediram um exame de DNA para comparar o DNA do Gardel com o tal do Carlos Escaiola. Né? Escajola. É, Não tem nem então, direito esse nome, Escajola. Mas que tem uma teoria também de que ele seria francês e que ele fez esses documentos falsos no Uruguai para não ser dado como desertor na Primeira Guerra, porque ele não serviu, né, na Primeira Guerra. Então, que também tem essa possibilidade de ele ter forjado esses documentos como nascido no Uruguai para não ser considerado desertor francês. Pois é, mas eu acho que essas invenções em torno de origem, né, é uma coisa que está na história da literatura, que eu me lembro bem, desde Homero, Shakespeare, todos eles têm essas coisas assim. Eu acho que isso é um pouco de provocação ficcional também, né? Porque o que muda, né? O que muda isso? Na história é maravilhoso ler isso, para mim é ficção pura, né? O resto dos nossos pensamentos, quantos deles são ficção também, né? Os nossos desvarios. Ali tem muito mais verdade do que a gente fala sério, né? Nossos sonhos, nossos desvarios, vocês sabem disso. Né? Quando a gente está viajando é que as coisas aparecem, né? Viajando. É interessante que, sendo ou não o Escajola, o pai do Gardel, né? O livro é incrível, as mulheres... não importa, né? Não interessa. Não, porque o Gardel não aparece no livro. Ele foi casado com as irmãs Oliva, com 3 irmãs da mesma família, né? Pois então, e com a mãe, né? A mãe não... ele foi amante da mãe delas, ele ficou com as 4 mulheres. Livro, mas na realidade ele foi casado com as 3 irmãs, o Carlos Escajola de Verdade, esses que querem fazer o DNA, ele foi casado realmente com 3 irmãs, né? Foi muito rico, foi dono de uma estância muito grande. De verdade, né? Que eles chamaram o manda-mais. Ele foi pesquisar, porque quando ele diz que o objetivo dele, diz nas entrevistas heróicas, que o objetivo dele é fazer justiça contra o Carlos Escajola, que deve ser valorizado como ser um grande coronel, um grande não sei o que lá, ele está dizendo como uma afirmação, né? Falando em adultério, falando em incesto, interdito, né? De ter feito primeiro com a sogra, que nasce a Ninha, e depois na Ninha um filho com a própria filha. Pensa bem, ele era pai e avô da criatura, né? Sim. Enfim. Eu não sei. Se ele não é real, existem muitos, né? Esse Carlos ficcional representa muitos reais da nossa história. Exatamente. Exatamente. A ficção e a história, tudo se confunde, tudo conversa, né? E essa região geográfica, esse espaço especial da fronteira que propicia esse tipo de coisa, né? É um espaço ficcional, né? Que ele cria ali naquela cidade pequena de São Fructuoso, né? Dizem que houve, que depois vai ser Taquarembó, né? Enfim, acho que vem a guerra, vem a miscigenação nessa história pela presença de mulheres de procedências diferentes, de origens diferentes, de raças diferentes, né? Vem tudo isso, todas as questões que estão presentes nesse mundo fronteiriço, né? Elas avultam ali, né? Fala da chegada dos italianos ali também, né? A questão do cabaré, que o cabaré dava status, imagina só, numa sociedade baitamente machista, né? O cabaré dá um baita status. Depois, a ópera, ele vai acompanhando o progresso do mundo, né? Em Taquarembó, né? E outra coisa que eu acho interessante é a presença da França, né? Porque a França era o grande referencial. As revistas, as coisas que Buenos Aires e Montevideo consumiam eram francesas, né? A moda era ditada pela França, aquela pseudo-fidalguia toda era copiada dos modelitos franceses, porque aqui para quê? Né? Sim, ele constrói aquele cabaré luxuoso, né? Todo decorado. Pessoal... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitar que nós estamos em rede, né? Essa Feira do Livro tem coisas maravilhosas que a gente tem que olhar.
tem vários alunos, ex-alunos, nossos grupos, participantes, integrantes, que estão com livros novos, sabe? A Albertina Belmonte, da nossa Andréia, né? Aninha Tisman, né? A nossa Andréia. Tem um menino querido, o Guilherme, esse é bem fronteiriço, é um negócio maravilhoso. O Guilherme, ele escreveu Topografia da Solidão, eu prefacei para ele, vai estar na feira lançando também. O Fernando Mantelli, que escrevia muito bem, largou a literatura, agora voltou com um livro novo. Então, eu acho que a gente tem que dar uma olhada nisso aí, tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Nós estamos num momento pós-pandemia que está me parecendo bem frutífero, né? Fiquei sabendo do Antoninho Chechenevski também, que está concorrendo para entrar na Bienal, o livro dele se aprovou na Bienal. Enfim, coisas boas na área da literatura, né? E essa proximidade da literatura com a psicanálise, com a psiquiatria, que a gente pode conversar e abrir, né? E participar, integrar mais o nosso grupo de pensamento e tudo mais. Né? A Feira do Livro começa amanhã, né? A Feira do Livro de Porto Alegre. E mais algum comentário? Fica aberto aí para encerramentos. Eu agradeço a oportunidade de ter relido esse livro maravilhoso e o convite para a atividade. Eu que agradeço a participação, acho que foi muito bom. Eu agradeço também a companhia de vocês, essa chance de a gente se encontrar e conversar, né, sobre essas questões que me são muito caras, sabe? Essa questão fronteiriça, isso é um assunto que me agrada muito, a gauchidade, a literatura gaúcha, sabe? E essa dificuldade que nós temos de dizer que nós somos sul-rio-grandenses, a gente diz que nós somos gaúchos, né? Tem alguma coisa por aí que ainda não está muito bem vista por todos nós, mas que é interessante, né? O orgulho da gauchidade. Né? A gente tem um comentário aqui no chat. Guilherme Zambuja Castro, excelente escritor, esse que eu falei da Topografia da Solidão. Foi citado. Excelentes reflexões sobre o livro, parabéns a todos. Ai, querido. Que bom. Pedro quer falar alguma coisa? Leia? Eu gostei. Leia. A Leia. Eu gostei muito do encontro e gostei muito de ouvir vocês, gostei muito, como a Berê disse, de ter a oportunidade de reler o livro, né? O meu livro também é autografado, que eu acho que foi no mesmo evento do teu, Ana, que está presente. E acho que é um autor que vale muito a pena e tem outros trabalhos dele. Eu gosto muito desse livro, mas tem vários outros trabalhos que também são muito interessantes. Queria agradecer às pessoas que vieram nos ajudar aqui a pensar, a refletir e partir para a nova programação do ano que vem. Isso aí. Bom. Agradecer por terem apresentado um novo autor. Então, pessoal, esse é o nosso quarto e último Clube do Livro desse ano, né? Então, a ideia é seguir com esse projeto o ano que vem. Então, a gente está agora, vamos planejar, né, as próximas leituras aí para o próximo ano. Esperamos que, nem sei o que esperamos, mas que seja um ano melhor, né? Vamos torcer para que seja um ano melhor. É certo. Muito bom. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Sabe? Muito bom rever a Berenice, rever o Pedro. Ele não se lembrava de mim, mas eu me lembrava dele, menino ainda, bem menino ainda. A Leia, querida, e a Aninha, que a gente está sempre em contato. Muito bom. Tá, joia, então. Tchau, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.